para quem chegou de Marte agora e não conhece, né? O Márcio é juiz federal da primeira região. Como eu já falei, ele é editor. Antes de ser juiz federal, já tinha passado um concurso para defensor, para promotor e para procurador do Estado. Né? Então, ele experimentou as carreiras jurídicas e escolheu a magistratura, onde ele se dedica, né? E vem se dedicando muito ao estudo da jurisprudência e, através do site, do perfil Dizer o Direito, entregando análise dos julgados. Tem seus livros, estão lá no meu escritório. Acho que aqui eu tenho um, os outros estão lá no escritório. Que honra, que honra. Mas com um trabalho que, repito, impactou milhares e milhares, e continua impactando milhares de estudiosos sobre o direito. Né? Então, uma grande honra, Márcio, recebê-lo aqui. Opa, muito obrigado, professor. A gente, eu me lembro dessa citação, né? Que foi inclusive um tema muito novo, que era um tema que ainda não estava sendo tratado ainda no Brasil, né? Que era, eu acho que era a respeito da possibilidade de locação dos Isso. imóveis públicos, né? E eu me Locação. lembro dessa citação porque exatamente, né? Porque era um tema. Aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas falavam, e você, como sempre, de forma vanguardista, já tratava desse assunto e com uma didática incrível. Eu fiquei encantado pela sua didática, pela forma de você escrever, e a partir daí se desenvolveu, né, uma amizade, né? Eu posso chamar assim. E Com apesar de a certeza. gente ainda não ter tido o prazer de se encontrar pessoalmente, né, mas a gente troca muitas informações aí pelas redes sociais. E a partir desse momento se tornou uma amizade, a gente troca citações aí, é muito bacana, é uma honra. A honra, meu amigo. Muito obrigado mesmo. E agradeço aqui publicamente o aceite ao convite para participar do curso Premium Lei de Improbidade Administrativa. Tenho certeza que vai engrandecer muito e trazer muito conhecimento para os nossos alunos. Mas, Sempre, Márcio, sempre, qualquer projeto que você estiver, eu tenho certeza da qualidade e eu estou junto aí para contribuir. poxa, muito obrigado. Muito obrigado, amigo. Mas, entrando aqui nas perguntas, né? Você é um grande pesquisador dos julgados, das cortes, notadamente as cortes superiores, né? Tem, repito, reitero, um trabalho magnífico que impacta tanta gente. Né? Você tem percebido, como você tem percebido, digamos, o caminho trilhado dessa jurisprudência do STF, do STJ, notadamente em direito administrativo? Você tem percebido uma linha comum, uma tendência que possa ser destacada, que mais te chama a atenção? Sim, apesar de muitas vezes as decisões elas terem, né, um cunho casuístico para o caso concreto em si, mas a gente consegue perceber algumas tendências nesses últimos anos, né? A primeira delas é uma espécie de reforço ao consensualismo. A gente observa, tanto em nível jurisprudencial como legislativo, a busca por soluções negociadas entre a administração e os particulares. Isso tem sido chancelado pelo STJ e pelo STF. Então a gente observa muitos julgados relacionados com acordo de leniência, né? Observa também alguns julgados já recentes sobre termo de ajustamento de gestão, né, nos tribunais de contas, também acordo de não persecução civil, né, que ganhou muita força aí também com a reforma da lei de improbidade, que a gente vai tratar no curso. Então a gente observa que aquilo que era antes visto com certas reservas, né, no direito administrativo, hoje em dia é algo plenamente aceitável, né, que é esse consensualismo. Isso chegou, né, a um nível tão elevado que no caso do tema 1234, que é, né, um dos julgados mais importantes relacionados com fornecimento de medicamentos, né, pela via judicial, o STF, ele após várias audiências públicas, entendeu que o mais adequado seria que houvesse, né, um acordo interfederativo entre todos os entes, né, um acordo que fosse homologado pela Corte, justamente porque nada melhor do que, né, os próprios participantes dessas relações negociais para construírem uma solução que seja adequada, porque, né, por mais que o Poder Judiciário se esforce para poder conhecer essas demandas, mas existem vários aspectos técnicos, né, que exigem uma expertise e por isso
essas soluções negociadas, esse consensualismo tem sido cada vez mais valorizado. Um outro ponto também de destaque é a valorização da mão, né, administrativas, né, uma fundamentação adequada, suficiente. E mesmo quando nós tivemos aí uma deferência para a proteção da discricionariedade administrativa, como no caso da LINDB, né, em 2018, a gente observa uma exigência do legislador e também do Poder Judiciário, no sentido de uma motivação específica, né, das razões técnicas que fizeram o administrador tomar aquela decisão. Um outro aspecto também importante, professor, e aí se você quiser pode me interromper à vontade sempre, né? É o impacto da tecnologia, né? O impacto da tecnologia que está sendo observado em todas as áreas e na administração pública não poderia ser diferente. E essa questão da tecnologia, né, nas decisões administrativas, ela vai trazer diversos reflexos, como, por exemplo, a questão de temas mais aprofundados, como a transparência algorítmica, o devido processo legal digital e a responsabilidade por decisões automatizadas. A gente observa, por exemplo, já uma discussão muito grande nisso, e aí é uma área que eu atuo, né, atualmente como juiz federal, que é a parte do INSS, né? Atualmente o INSS ele tem a inteligência artificial como um dos grandes pilares de benefícios previdenciários. E toda essa tecnologia ela está sendo rediscutida, né? Como esses atos administrativos eles vão ter esse controle judicial e um próprio controle interno, né? O TCU tem se debruçado também sobre isso, diante de um novo direito, de um novo mundo que é o da inteligência artificial. Isso faz com que a gente precise fazer uma releitura dos princípios clássicos de direito administrativo, e aí pode parecer até um déjà vu, porque a gente já vem falando de releitura dos princípios clássicos há algum tempo, mas me parece que eles precisam sempre ser relidos, né? Revisitados. Mas mais uma vez a gente, né, os administrativistas como você vão ser chamados a debater sobre essa releitura. E, por fim, um outro aspecto também que a gente observa que é de bastante relevo é o reforço à segurança jurídica por meio dos precedentes. A gente observa que, atualmente, o STJ e o STF têm assumido cada vez mais essa função de cortes de sobreposição para a fixação de teses. Então, isso surgiu já com a emenda constitucional 45, foi ganhando força ao longo desses anos, e atualmente, se você observar, mesmo nos casos em que não há uma repercussão geral afetada, um recurso repetitivo afetado, mesmo nesses casos, é um padrão do STJ e do STF fixar teses de julgamento, porque isso tem sido fundamental para a gente buscar uma segurança jurídica por meio dos precedentes, o que é indispensável, tanto para o administrador público como para o jurisdicionado, para os membros do Poder Judiciário, né, dos órgãos ordinários, porque isso é fundamental para uma equidade na prestação jurisdicional e para, né, uma própria celeridade. Então, acho que esses são os principais pontos aí que a gente, né, observa ao estudar a jurisprudência nesses últimos anos. Uau, uau, uau. Você fez um tour agora sobre temas extremamente relevantes, amigo. Realmente é muito interessante, né? Como nessa evolução essa evolução jurisprudencial tem dialogado não apenas com mudanças legais, mas com transformações da própria sociedade, né? Desde de uma tendência, como você falou no início, ao consensualismo. A gente vê isso também no Tribunal de Contas da União, também abraçando o consensualismo, a LIB como atualização legislativa, mas também o próprio judiciário acolhendo esse movimento. E com relação à inteligência artificial, esse grande desafio, né, que tanto vai impactar a nossa sociedade, e o uso dela pela jurisprudência é um tema. Eu lembro de um grande amigo, colega seu, um grande amigo que eu tenho uma enorme admiração,
Emiliano Zapata, juiz federal em João Pessoa, e ele, Sim. há alguns anos atrás, nós, no jantar, estávamos conversando, e ele tocou nesse assunto. Nem se falava em ChatGPT, isso acho que era 2021, mais ou menos, e ele já apontava para esse, que ocorreria em breve, e isso é um grande desafio institucional para o judiciário. Mas deixa eu passar para um outro ponto aqui. Você, dentro dessas decisões que vem conduzindo, que merecem destaque, tem algumas decisões que você entende paradigmáticas, né, que tenham feito uma revisitação, né, uma revisão, uma releitura de institutos clássicos do direito administrativo? Com certeza, né? Inclusive algumas delas, né, a gente vai tratar, né, na nossa aula do curso. A primeira delas, já para pegar aqui o tema, né, relacionado com a improbidade administrativa, foi, sem dúvida nenhuma, uma decisão que, por conta da Lei 14.230 de 2021, que, para aqueles que estão acompanhando, né, foi a lei que promoveu a grande reforma da Lei de Improbidade Administrativa, né, uma reforma tão ampla que mudou até a ementa, que algumas vezes a gente até se refere a ela como uma nova lei de improbidade, né? Ela foi uma reforma da lei, a lei continua a mesma, mas ela modificou de forma tão profunda que é praticamente uma nova lei, né? Mas essa decisão é uma decisão do ministro Toffoli, do tema 309 do STF, é uma decisão que ela passou um pouco desapercebida, porque a Lei 14.230 ela já havia modificado esse aspecto. E que aspecto é isso? Vamos logo, para não ficar de suspense, né? O STF decidiu que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa, né? Ou seja, o STF falou, olha, mesmo antes da Lei 14.230, que acabou com a modalidade culposa, já era inconstitucional a previsão do artigo 10, né, da lei, da redação originária da lei de improbidade, que previa o ato administrativo culposo. E por que que isso é tão relevante, tão impactante? Porque a gente sempre ouvia isso, via nos livros, né, como é o caso do seu livro, como é o caso das grandes obras, no sentido de que a improbidade administrativa ela implica a violação de um dever de agir com honestidade, né? Isso significa que o objetivo do agente, o objetivo da lei de improbidade não é punir o administrador público inábil, é punir sim o administrador público desonesto, né? O que está diretamente relacionado com o dolo. Então, ao você punir a culpa do administrador público, né, com sanções tão graves como a lei de improbidade, você desnatura esse objetivo, esse fundamento do combate aos atos de improbidade administrativa. Então, foi uma decisão que ela acabou atingindo ali apenas os atos anteriores, né, à Lei 14.230 e que já haviam transitado em julgado, né, mas que ela é importante, né, para fins didáticos e para fins de fundamentos do direito administrativo, porque ela reafirma isso que a doutrina já mencionava. Um outro aspecto também que tangencia aí com a improbidade administrativa, e que a gente também vai falar um pouco, é a questão do princípio da retroatividade das leis mais benéficas e o direito administrativo sancionador. A pergunta é a seguinte, né? O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, que é um princípio previsto no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Esse princípio, ele também se aplica para o direito administrativo sancionador. A jurisprudência do STJ, ela sempre foi pacífica no sentido de que sim, de que se aplica, né? Por quê? Qual é o argumento? Se penal, que é uma esfera que tutela bens jurídicos, né, considerados pelo legislador mais sensíveis e que merecem uma maior proteção. Se na esfera penal esse princípio ele é aplicado com maior razão, né, numa esfera que é anterior,
menos grave, que é a esfera do direito administrativo sancionatório, também deveria ser aplicado. Então, se aplica no mais, né, também deveria ser aplicado no menos. O STF, contudo, né, ao julgar o tema 1199, ele decidiu que não, né? Ele decidiu que as regras, né, especificamente esse princípio ou essa regra, né, da retroatividade da lei penal mais benéfica, não se aplica ao direito administrativo sancionador, salvo se houver uma previsão legal. E aí houve toda uma construção, né, do ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator desse tema, no sentido de que esse artigo 5º, inciso 40, ele busca tutelar o direito à liberdade. Então, ele está fundamentado num princípio do direito penal, que é o princípio do favor libertatis, e que, portanto, ele não se aplicaria para o direito administrativo sancionador. E aí isso fez com que o STJ passasse a mudar o seu entendimento, né? Então, a gente já tem, por exemplo, decisões da primeira turma do STJ, do ministro Gurgel de Faria, por exemplo, que é um excelente administrativista, que já afirma que esse princípio não se aplica para esses casos, né? E aí isso é muito comum, por exemplo, em casos de multa, né? A gente tem, às vezes, uma multa administrativa, por exemplo, a multa da ANTT, né? Outras multas de agências reguladoras, que depois de um tempo essa multa, por exemplo, ela é reduzida. E aí a discussão é se essa redução ela pode ser aplicada retroativamente, né? O STJ antes aplicava e agora não tem mais aplicado. Um outro tema também que foi bem interessante, assim, já um pouco mais antigo, é o tema 476 do STF, que decidiu que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos o fato consumado, a teoria do fato consumado, né? Então, o que que acontece? Antes dessa decisão, se um candidato assumisse um cargo público e ele passasse lá muitos anos, né, nesse cargo público, ainda que ele assumisse por meio de uma decisão precária, ou seja, de uma decisão provisória, o fato de ele ter passado muito tempo nesse cargo faria com que aquela situação se fosse consolidada no tempo e, em nome da segurança jurídica, isso fosse considerado um fato consumado. E assim que a gente ensinava nos livros, assim que a gente via e aprendia nos livros, mas isso foi alterado também numa decisão do STF, que aí privilegiou, né, nesse caso, né, a acessibilidade dos cargos públicos, a regra do concurso público, em detrimento da segurança jurídica, né, nessa ponderação de interesses. Um outro tema também que eu separei aqui para falar com vocês é o tema 592, né, no qual o STF decidiu que o Estado deve indenizar o preso, ainda que tanto por danos morais e materiais, por conta de situações degradantes nos presídios, né? Essa decisão é interessante porque, dentre outros fundamentos interessantes que tem no acórdão, ela trata a respeito da responsabilidade objetiva do Estado por pessoas que estão sob a sua custódia, né? Então o Estado falou o seguinte, o STF falou o seguinte: nesses casos, né, como mesmo não sendo, né, uma conduta comissiva do poder público, mesmo não sendo o poder público quem agiu, né, para causar danos a essas pessoas que estão presas, mesmo ele estando agindo aí pela omissão, ele vai responder objetivamente porque essas pessoas estão sob custódia do Estado, né, do poder público. Então é um tema também bem interessante, porque era uma discussão que sempre ocorreu, né, na jurisprudência como um todo, né, e também na doutrina. E por fim, né, um tema que abalou bastante também, aí eu recebi vários e-mails, mensagens, porque envolve também concurso público, envolve a possibilidade de mais concursos ou não, que é o fim, né, do regime jurídico único, né, que foi a ADI 2135, que foi julgada aí
em novembro, mais ou menos, de 2024, e que ela declarou que era possível, né, era constitucional o fim do regime jurídico único, né? E isso daí também gerou toda uma celeuma, né? Eu tenho lá do site uma lista de perguntas e respostas que eu fui recebendo e aí eu fui fazendo e a gente consolidou lá uma lista de perguntas e respostas. Eu separei então, professor, esses 5 julgados aí. Se você tiver algum outro também para a gente colocar aqui, a gente pode debater. Não, não. Excelentes, excelentes julgados, premissas, né? Esse de improbidade, acho que a gente vai ter até a oportunidade durante o curso de tocar várias vezes nesse assunto da retroatividade ou irretroatividade. O que eu converso com o André, né, e a gente abordou um pouco isso no livro, é quase que esdrúxulo o Estado, através dos seus representantes, definirem que um determinado ato jurídico não deve mais ser sancionado, por exemplo, um determinado ato culposo de improbidade, aquele que está sofrendo a sanção porque praticou um ato culposo de improbidade quando a legislação admitia o sancionamento, o tinha como ilícito, continue a pagar por um ato que a sociedade não entende mais como ilícito. E aí, jogando aqui para uma situação casuística, obviamente, e não verdadeira, né, ficcional, imagine a situação do indivíduo que foi condenado um mês antes da mudança da lei, né, e aquele foi condenado um mês depois, né, seria condenado um mês depois. Aquele não pagaria pelo mesmo ato que aquele que teve a infelicidade de praticá-lo um mês antes terá que pagar. Eu acho que o STF, ele espero até que ele, no futuro ele reveja essa posição. Eu sei que foi um debate bem interessante entre os ministros, né? Espero que ele reveja no futuro, porque, do ponto de vista lógico, eu tenho uma dificuldade de aceitar essa, digamos, essa dualidade de tratamento em relação ao direito sancionador, né? Mas é um tema interessantíssimo, que a gente vamos conversar muito, com várias aulas, esse tema vai voltar. Isso mostra como é fascinante esse movimento do direito, né, tentando se ajustar à realidade social. Mas, amigo, um ponto que eu queria falar contigo, eu separei para a gente tratar, é o direito administrativo, nosso direito administrativo clássico, e pela influência de grandes nomes da nossa história, como o próprio professor Celso Antônio Bandeira de Mello. A minha geração, você é mais novo que eu, mas eu posso dizer a nossa geração, né? A Ela, nossa. ela, ela estudou, digamos, um direito administrativo calcado em dois pilares, né? Em dois pilares: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Mas a própria jurisprudência, e com muita razão, tem dado nova leitura ou novos contornos à aplicação dessa supremacia do interesse público, né? Equilibrando ou tentando buscá-los, equilibrá-los com os direitos fundamentais. Como é que pode se dar esse equilíbrio nas decisões administrativas, na sua opinião, e pelo que você tem visto dessa tensão, direitos fundamentais, supremacia do interesse público? Isso é muito interessante, né? Porque eu acho que é o fundamento, né? É a origem do direito administrativo, passa por isso, né? Passa pelo princípio da supremacia do interesse público. E algumas vezes, né, eu antes de estudar sobre ponderação de princípios, eu tinha uma agonia assim muito grande no sentido de ter respostas exatas para algumas coisas assim, né? Sim ou não, vai aplicar ou não vai aplicar, né? Então, parafraseando aí, eu era muito a regra do tudo ou nada, né? E depois eu fui entendendo mais que, na verdade, a gente vai aplicando, né, o máximo possível. Então, nesses casos, né, desse conflito entre o princípio da supremacia do interesse público, que é uma das bases do direito administrativo, e como todo direito, ele passou o direito administrativo também passou por um processo de constitucionalização, né? A gente ouviu falar isso muito no direito civil, né? Mas o direito administrativo também passou por esse processo de constitucionalização. E aí o princípio da supremacia do interesse público ele teve que ser lido com outros, né, outros contornos, com outro colorido, que foi o caso dos direitos fundamentais. E aí, se você pegar a jurisprudência do Supremo,
você vai observar que não existe uma regra única, né? Ou seja, não dá para a gente cravar que um dos dois vai prevalecer no caso concreto. A gente vai ter sempre aí uma ponderação de interesses e um vai ceder um pouco em relação ao outro. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui alguns exemplos para a gente observar que existe essa dualidade, né? Em 2015, a gente tem um julgado muito importante, que teve um debate muito grande, que ainda na época era vivo o grande ministro Teori Zavascki, que foi o tema 483. Né? Nesse tema, a discussão era a seguinte: é possível que o caso que chegou no Supremo foi a divulgação diária, né, dos servidores, da remuneração dos servidores públicos na internet, no portal do órgão público, né, na internet. Hoje em dia, isso para a gente é alguma coisa super comum, né? O meu salário está lá, você pode entrar lá e observar no portal da transparência, do CNJ e de todos os servidores públicos. Mas isso naquela época era uma discussão muito grande. E aí, qual foi o argumento? De um lado, a gente teve o argumento do direito à privacidade, à intimidade, e do outro, o argumento do princípio da supremacia do interesse público. E aí, nesse caso concreto, prevaleceu o quê? O princípio da supremacia do interesse público, né, no sentido da transparência, da publicidade, que também são princípios da administração pública. E aí o STF disse que é constitucional, é legítima essa publicação na internet, né, do valor dos vencimentos dos servidores. Aí a gente teve, né, por exemplo, mais recentemente, né, um caso que eu julguei muito também, né, como juiz federal, e que depois o Supremo decidiu, afinal, que foi o tema 1347. Esse tema foi o seguinte: teve um concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná. E aí, um pouco antes, né, do concurso, o concurso foi suspenso porque a gente estava na época da Covid, né, uma época ainda de isolamento social, de restrição à movimentação das pessoas, e houve a suspensão, né, desse concurso. E aí houve várias ações de pedido de indenização por danos morais e materiais relacionados com isso, né, e o Supremo disse que esse adiamento, ele, mesmo tendo, em tese, violado ali, oferecido ali danos àquelas pessoas que, com certeza, sofreram danos, já que tiveram que remarcar passagem, algumas já estavam lá no local da prova, enfim. No entanto, o Supremo considerou que não havia o dever de indenizar por parte da administração pública, já que havia o princípio da supremacia do interesse público, né, havia um interesse maior, que eram as medidas de biossegurança relacionadas com a pandemia, e por isso não houve o dever de indenizar nesse caso. Né? No tema 1022, né, que foi um tema também de 2024, já se buscou um equilíbrio entre esses dois princípios, né, entre o princípio da supremacia do interesse público e os direitos e garantias fundamentais. O que é o tema 1022? O tema 1022 trata sobre o dever ou não das empresas públicas e sociedades de economia mista de motivarem a demissão dos seus empregados concursados. Né? O que o Supremo decidiu? Né? O Supremo decidiu que, se as empresas públicas e a sociedade de economia mista elas forem demitir algum empregado concursado, elas têm o dever jurídico de motivar, né, em ato formal, mas não se exige processo administrativo. Então, se tentou aí buscar, né, um equilíbrio ali, um meio termo, né? Você tem que motivar, essa motivação ela não precisa ser igual àquelas motivações da CLT, da legislação trabalhista, aquelas que envolvem a justa causa, né? Mas você tem que motivar, mas não exige um processo administrativo, né? Porque uma das grandes reclamações da administração pública era que não seria possível, né, fazer um processo administrativo para cada desses desligamentos, né? E um outro tema também interessante é o 1015,
né, que no 1015 já prevaleceu o quê? Os direitos e garantias fundamentais do jurisdicionado. No tema 1015, o Supremo disse que é inconstitucional proibir a posse do candidato aprovado que teve uma doença grave, mas que atualmente não apresenta sintomas incapacitantes para o trabalho. Então, o que que acontecia isso? Eu já presenciei muito isso acompanhando candidatos em concurso público. Às vezes o candidato fazia o exame médico de avaliação e era detectado lá que ele tem, né, um problema de coração, ou ele tem algum problema é, mais sério, né, de saúde. No entanto, e aí por conta disso ele era afastado, ele era reprovado na fase do exame médico. No entanto, ele comprovava que apesar de ele ter aquela doença grave, ele não tinha atualmente nenhum sintoma incapacitante, né? E aí, nesses casos, né, o Supremo disse que ele pode sim tomar posse, porque, né, o princípio da supremacia do interesse público não pode ser invocado nesse caso, porque já que ele não apresenta nenhuma uma situação naquele momento incapacitante, ele pode tomar posse. Então, o que que a gente é aquilo que a gente chama de jurisprudência situacional, né? O que que é isso? É que você vai calibrar ali a intensidade da intervenção de acordo com a natureza e o contexto dos interesses em conflito. Então, isso reflete que são situações complexas e que a cada caso você vai ter que analisar e adotar ali a teoria da ponderação dos interesses, né, para saber qual o interesse que você vai ter que sacrificar em detrimento do outro. Mas é difícil, né, a gente cravar. Hoje em dia não existe mais uma supremacia do interesse público absoluta, mas a gente ainda observa várias vezes ela sendo invocada em decisões do Supremo Tribunal Federal, como a gente viu aqui alguns exemplos. Perfeito, amigo. E a Caroline fez algumas ponderações aqui nos comentários sobre o caso e sobre outros casos. Obrigado, Caroline, pelos comentários. É sempre muito difícil aplicar a regra de maneira hermética, e às vezes a jurisprudência ela parece tão coerente quanto a política, né? Vai se adaptando ao caso concreto, porque é necessário mesmo, Sim, sim, sim. né? Para que a gente possa comatar o julgado a uma realidade social. E eu acho que é muito difícil ser magistrado. Eu nunca tentei fazer o concurso para magistrado, porque é uma tarefa realmente muito árdua, é um sacerdócio. E os nossos tribunais superiores têm essa grande dificuldade de tentar construir posições da maneira mais coerente possível. A Silvia fez uma pergunta sobre regulamentação e institucionalização para acordo, Silvia. Eu acho que o ideal é a institucionalização através de regulamentação. Mas, Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Uma outra pergunta. Agora, falando em segurança jurídica, tem a ver com o que a gente acabou de tratar, né? Como é que você avalia a relação entre segurança jurídica e a discricionariedade administrativa, pelo que você vê dos julgados, das jurisprudências, das decisões jurisprudenciais? Existe, né, uma notória tensão entre a segurança jurídica e a discricionariedade administrativa, e a gente pode observar umas três fases distintas, né? A primeira, no primeiro momento, a discricionariedade administrativa era algo próximo a um dogma. Era um núcleo praticamente intangível no Isso. qual você, salvo raras exceções, você podia ter um controle jurisdicional. Né? Então a gente encontrava ali nos manuais, se você pegar, ele for num sebo, né, for pegar numa biblioteca mais antiga, pegar um livro de direito administrativo que não tenha tido uma atualização, assim, né, não tenha tido um atualizador e tudo, pegar uma versão original, você vai observar ali que é quase que um dogma mesmo, era uma concepção clássica do direito administrativo, né, no sentido de que o Poder Judiciário ele analisava apenas os aspectos formais, né? Isso até talvez assim um pouco, né, da herança da inspiração do direito administrativo, como foi concebido no Brasil. Aí depois disso a gente passou por um período, professor, que a gente acompanhou muito também. Somos da mesma geração, que foi um período de ativismo judicial muito intenso, né? Então, aí na AGU, por exemplo, os colegas da AGU, né, da Procuradoria
Federal, ele sofreu muito com muitas ações civis públicas, muitas ações questionando qualquer ato do administrador público, né? Inclusive fazendo incursões quanto ao mérito. Então a gente passou por um segundo momento em que esse ativismo judicial ele adentrou realmente no mérito administrativo, né? Várias vezes de decisões judiciais que falavam, olha, não, aqui em vez de uma praça tem que ser um hospital, aqui é o exemplo clássico da praça e do hospital, né? Aqui em vez do show tem que ser uma creche, e houve realmente aí uma fase de ativismo muito forte, né? Então a gente, num pêndulo, a gente passou de um dogma para tudo pode também, o Poder Judiciário vai poder examinar o mérito administrativo. E o que eu tendo a observar agora é um certo retorno a um equilíbrio, né? Acho que de uns tempos para cá a gente, pelo menos, tem tentado restabelecer um equilíbrio. Olha, a discricionariedade administrativa nem é um dogma, né? Ela não é um locus que ela é infenso ao poder judiciário, é infenso à jurisdição, né? Ou seja, ela não é um contencioso administrativo francês, né? A gente tem a possibilidade de incursão, sim, mas é limitada, né? Mas é limitada, tem que ser feita com técnicas próprias. E eu acho que o grande movimento para isso foi a Lei 13.655 de 2018, né? Que foi a lei, para aqueles que não estão recordando, a lei que introduziu diversos artigos na LINDB, né? Mudou o nome da LINDB, né? Que era a Lei de Introdução ao Código Civil, passou para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e que estabeleceu ali critérios, né, específicos para que essa revisão desses atos, né, fosse feito com certos critérios. Então, acho que foi uma tentativa, né, eu até achava, né, assim que a lei saiu, eu via até com certo ceticismo a adoção dela, né, pelo Poder Judiciário, mas eu até acredito que, não sei qual a sua impressão, professor, mas eu acredito até que a gente tem visto uma aplicação em alguns casos, assim, né? Talvez ainda tímida, mas a gente tem visto, e eu acho que a gente tem uma tendência agora de buscar um equilíbrio, né? Uma incursão, em alguns casos, e sem aqueles extremos que não estavam contribuindo para para a organização do sistema. Eu lembro que quando eu quando eu estava terminando a faculdade, eu fiz um concurso, ainda no finalzinho do curso na faculdade, fiz um concurso para procurador do INSS, que depois virou procurador federal, né? E passei, fiquei em terceiro lugar, eram duas vagas. E naquela época o prazo de validade era 45 dias. E retrata bem o que você falou, né? O primeiro momento. Eram 45 dias, duas vagas. Nesse interregno, entre a publicação do edital e o resultado, abriram-se 10 vagas. E eu tinha sido estagiário do INSS, então eu tinha essas informações, eu tinha os documentos, eu tinha tudo. E eu entrei com uma ação, não lembro se foi cautelar, mandado de segurança. Na verdade, eu nem podia advogar, nem um advogado, o professor entrou por mim. E o pedido era, não, para que eu conseguisse eliminar para fazer o curso de formação, porque eu continuaria e seria o tempo de ser das 10 vagas, enfim, gerarem a minha. E para mim, essa é a realização do sonho, né? O cara, pô, pobre, liso, daqui a pouco já entra procurador do INSS. Eu fui estagiário, puxa, seria maravilhoso. E aí o juiz negou, porque ele disse: não, discricionariedade do INSS. Ele não chamou, não cabe a mim entrar Isso foi que nesse ano, mérito. professor? 99 para 2000. 99 para 2000. Era finalzinho 99, início de 2000, estava no final. Eu passei um tempo sem querer fazer concurso, com raiva por conta disso. E aí depois é que eu não, vou fazer. Mas, e aí hoje em dia Era, não, né? era, Você já era a tem uma. teoria da expectativa de direito, né? A teoria da expectativa É, de direito, a nomeação, não se falava ainda em preterição, não se falava, né, em surgimento do interesse, disponibilidade financeira, né? Os critérios que depois foram estabelecidos, né, no precedente do Fux. Então,
Perfeito. Depois a jurisprudência foi criando justamente balizas para definir situações em que seria o caso de provocar, né? Mas não foi no meu tempo. Ou foi no tempo certo, né? Deu certo do jeito que aconteceu. Depois eu entrei. Exatamente, né? Eu queria dizer que foi, né? São os desígnios de Deus aí que a gente nunca sabe Isso. também, né? Eu também passei por algumas situações assim parecidas, né? E que nos levaram a gente estar onde estamos agora, batendo esse papo tão agradável. É verdade, amigo, é verdade. E eu acho que o grande desafio é justamente o judiciário buscar esse equilíbrio para também não entrar no mérito propriamente dito, né, na conveniência, na oportunidade. Mas eu sei que o tempo tá voando, deixa eu adiantar para uma outra pergunta aqui. E aqui, falando Sério. mais especificamente da improbidade. O papo bom é assim, né? Flui, o tempo voa, né? O tempo voa. Verdade. Mas aí entrando já na lei de improbidade, né? Perfeito. Em poucas palavras, para dar um pouco de spoiler, né? Qual o impacto que a Lei 14.230, na sua opinião, trouxe? Como é que você avalia o impacto dela no regime jurídico de improbidade administrativa, né? Da responsabilização por improbidade? Você acha que ela trouxe. Aqueles que defendem que ela trouxe mais segurança, aqueles que defendem que ela fragilizou o combate ao desvio, à corrupção, aonde o doutor, o magistrado, o Márcio se encontra aqui, num ponto de equilíbrio, mas a um lado, ao outro. Perfeito. Eu vou responder aqui pedindo licença como professor, né? Como Perfeito, professor. E melhor. aí, aqui, como professor, eu entendo que a lei ela trouxe, a despeito de todas as críticas, ela trouxe mais segurança jurídica. Todos nós temos uma vontade imensa, né, de um compromisso junto ao combate à corrupção, né? É um objetivo que tem que ser perseguido por todos nós, administradores públicos, órgãos de controle, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, sociedade, né? No entanto, é preciso que isso seja feito de forma compatível, né, com os direitos fundamentais e principalmente, eu diria, com a razoabilidade. E aí havia algumas partes, algumas interpretações que eram feitas da lei na redação originária da lei de improbidade que eram bastante tormentosas, assim, que eram ao meu sentir como professor, né, da área. Primeiro delas, esse era o rol taxativo do artigo 11. É, para aqueles que não se recordam, antes, né, o rol do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa era um rol, perdão, taxativo não, era um rol exemplificativo, né? Então, o rol passado era um rol que você não precisava se enquadrar num daqueles incisos, você poderia enquadrar outras situações no caput. O problema é que os princípios administrativos, eles têm uma densidade interpretativa muito ampla. Ou seja, em outras palavras, eles são muito genéricos. E tudo pode acabar sendo incluído neles. Então, na prática, qualquer equívoco do administrador poderia ser classificado como um ato violador do artigo 11 no caput, né? Ainda que fosse com base no princípio da eficiência. Né? Então, olha, você aqui agiu assim, mas você podia ter agido da outra forma, então você não foi eficiente, então você cometeu ato de improbidade. Né, era possível essa construção, né? Porque o rol exemplificativo ele não dava nenhum tipo de segurança concreta para o administrador. Um outro aspecto para mim que era complicado, era de certa forma desproporcional, com todo respeito, era a possibilidade de ser decretada a indisponibilidade de bens sem a demonstração do película embora. Né? Bastava o fumus boniuris. E aí, qual era a grande questão? Para você receber a ação de improbidade, era exigido, né, o fumus boniuris, era exigido ali os indícios mínimos do ato de improbidade, que era o único requisito. Então, na prática, o fato de você responder por uma ação de improbidade significava você ter os seus bens tornados indisponíveis, mesmo sem ainda nenhuma decisão, nem de primeira instância, né? Então,
isso para mim era algo extremamente complicado, né? Porque só quem já observou, vivenciou assim na prática o que que é uma indisponibilidade de bens sabe que é, na prática, uma antecipação de punição, né? Não há uma perda da propriedade em si, mas há uma perda de um dos aspectos da propriedade, que é o direito à fruição, né? Isso. E então é bem complicada essa disponibilidade pelo simples fato de que você é, tem fumos boni úteis aí sem perigo in mora. Eu também achei importante, né, para fins de segurança jurídica, a fixação de um prazo para prescrição intercorrente, né? Como tudo no direito, né, ou pelo menos quase tudo, né, a regra que tem pouquíssimas exceções, é importante que a gente tenha prazos para que a gente gere segurança jurídica, para que a gente gere tranquilidade para as pessoas, e não havia, né, um prazo de prescrição intercorrente na ação de improbidade. Eu já presenciei, herdei ações de improbidade na época, há anos, né, de tramitação, isso aí na primeira instância, né, com 10 anos de tramitação, por exemplo, e aí é muito complicado para o administrador passar, né, 10 anos respondendo um ato de improbidade. E eu lembro ainda, com seus bens indisponíveis, né, em regra, né, a não ser que conseguisse, né, um efeito suspensivo, um agravo, né, alguma coisa assim. Eu também achei, né, razoável a tentativa do legislador de estabelecer aí um dolo específico para os atos de improbidade. Porque, como eu falei, né, no início aqui da nossa conversa, a gente sempre observou nos livros de direito administrativo a ideia de que a lei de improbidade ela serve para punir o administrador desonesto, não o administrador inábil, ou seja, não o administrador que agiu com dolo de praticar aquela conduta, mas né, eles não têm escolhido, né? Havia opções melhores, né? Mas não significa necessariamente que ele agiu com dolo de praticar um ato de improbidade. Então, a necessidade, né, de demonstração de que ele agiu com a intenção de praticar o ato de improbidade, me parece que é um estándar probatório que o Estado deve assumir, que o Estado deve se desincumbir de uma condenação. Então, eu acho que foi uma providência também interessante, uma providência importante. É claro que a lei ela não é perfeita, né? Toda lei, todo produto legislativo, ele é o resultado né, de diversas forças de poder que atuam ali, né? Seja da sociedade, seja dos órgãos de classe, seja, né, enfim, de todos os grupos sociais envolvidos. E, obviamente, a lei tem alguns excessos. Alguns já foram até corrigido já. Nós temos uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes que já declarou alguns dispositivos, né, inconstitucionais, enquanto não temos ainda a decisão do plenário do STF, né? Nós tivemos, por exemplo, a correção da questão da legitimidade ativa para a ação de improbidade, que a lei tentou deixá-la exclusiva do Ministério Público, o que, ao meu sentir, não era uma das melhores opções. Como professor, eu entendo assim, e que a pessoa jurídica lesada também tem essa legitimidade. Então, eu acho que ela não é uma lei perfeita, mas eu acho que ela veio corrigir alguns excessos, né, para evitar aquilo que a gente já falou outras vezes do apagão das canetas, né, enfim, de várias situações em que a gente estava errando na dose. E aí, o principal no combate à corrupção, e você sabe muito melhor do que eu sobre isso, é o fortalecimento dos mecanismos de controle e o fortalecimento, principalmente da tecnologia envolvida nisso, sabe? Das formas de controle envolvidos nisso, do controle concomitante, do controle por meio da tecnologia, né? Da interoperabilidade dos sistemas, da comunicação entre os órgãos. Então, a gente pode avançar muito mais nesse combate à corrupção e precisamos avançar muito mais com esses outros mecanismos, né? Com esses mecanismos práticos que o TCU, por exemplo, tem dado excelentes exemplos, né?
e que a gente pode avançar muito nisso, e não com, né, com previsões, às vezes, que são um pouco desproporcionais. Então, acho que a gente pode avançar muito nesse aspecto, mas com outras medidas. Lembrando, né, só para finalizar, eu sei que eu acabo falando bastante, mas é que a ação de improbidade, o paralelo dela é com a ação penal. Eu sempre falo isso, assim, apesar de ela ter esse caráter de ação civil, né, isso já foi várias vezes debatido pelo Supremo, que já decidiu que não tem foro por prerrogativa de função porque não é ação penal. No entanto, as sanções do ato de improbidade administrativa são extremamente graves. Então, a exigência, por exemplo, de na ação de improbidade você detalhar a conduta, de você estipular exatamente a capitulação legal do qual o administrador tá incorrendo, essas exigências são exigências que já existem no processo penal e que são naturalmente também exigíveis na ação de improbidade, justamente porque as sanções são muito graves, né? Então a gente precisa aí, né, proteger os direitos e garantias fundamentais do administrador também, né? Então, assim, essa é mais ou menos a minha visão, obviamente, mas essa é a forma mais ou menos que eu encarei a lei que fez a reforma da lei de improbidade. Que aula, que aula. Parabéns, parabéns, Márcio. Excelente, excelente aula. Um spoiler, um breve spoiler do que vai ser o curso Premium, Lei de Improbidade Administrativa. Então, se você está nos ouvindo aqui, aproveita. É um curso que vai reunir grandes nomes, entre eles o professor Márcio, também o ministro André Mendonça. Todos os inscritos receberão um exemplar do livro que eu e o professor André Jackson escrevemos sobre a lei de improbidade administrativa, né, com comentários artigo a artigo dessa nova lei. E hoje você está no último dia com desconto de lançamento, né, com 40% para o primeiro lote. Então aproveitem aí, tenho certeza que vai ser uma grande experiência em capacitação sobre a lei de improbidade administrativa e essa breve live aqui tem mostrado a qualidade do corpo docente, né? Sensacional a abordagem o detalhe a que você chega, professor Márcio. Márcio, já que a gente falou aqui no curso Premium, né, eu convidei todos a conhecer, sua aula vai tratar sobre a lei de improbidade sobre a ótica do STJ. Você falará sobre a ótica do STJ, o ministro André Mendonça sobre a ótica do STF. Você poderia dar algum pequeno spoiler sobre sobre algum ponto em especial, ou dois pontos, ou três, que você pretende abordar na aula, só para dar um gostinho de quero mais a turma? Com certeza. A lei de improbidade, eu acho que talvez ela seja a lei que ela mais exige o estudo da jurisprudência, né? Você lê a lei e você não conhecer os julgados, você vai estar assim dominando apenas metade, né, do conhecimento dela. Então, a gente vai passar aí por todas as decisões relevantes do STJ, né, desde que a lei foi editada, e comparando, né, ou seja, o entendimento anterior com aquilo que a lei tentou superar da jurisprudência, né. Nós vamos tratar, por exemplo, de uma questão que é fundamental, né, que é a questão da aplicação, né, da lei no tempo, né, ou seja, a aplicação da Lei 14.230 no tempo. Ela se aplica às suas disposições, elas se aplicam aos processos em curso, né? A questão da indisponibilidade de bens que eu falei, a questão da prescrição, a questão da modalidade, do fim da modalidade culposa, é, a questão do artigo 11, né? Então, temos várias situações relacionadas com o artigo 11. Então, do artigo 11, por exemplo, né, a gente tem situações em que houve uma abolício, né? Ou seja, em que aquela conduta deixou de ser punida, mas temos situações em que não houve uma abolício, né? Houve pelo menos uma aparente abolício, mas na verdade houve uma continuidade normativo típica. O que que é isso? Ela não está punida, não está mais prevista naquele inciso, lá do artigo 11, mas está prevista num outro inciso. Então, a gente vai observar todos esses casos. Eu vou trazer todos esses julgados para vocês, tanto, né, na aula, como também vou preparar um material escrito para vocês acompanharem. Então, quem estiver na aula, eu peço só que preste atenção, né?
e que tudo que tiver lá sendo falado vai estar em material escrito para vocês, com tabelas, com regras, exceções, um material que eu estou preparando com muito carinho, né, com muita dedicação, para que vocês aprendam tudo ali sobre a lei com base na jurisprudência do STJ. Poxa vida, amigo, muito, muito, muito obrigado. Reitero o agradecimento aí pela tua participação, né? Impressiona realmente a qualidade da tua abordagem, né? O conhecimento que você tem sobre todos os julgados do Supremo, do STJ, e isso repito, é um trabalho que você faz já há alguns anos, um grande legado que impactou muito na vida de milhares e milhares de pessoas e fico muito feliz. Espero que um dia encontrá-lo pessoalmente, né? Vou levar meu livro, colher autógrafo, mas fico feliz que agora que a gente está tendo esse contato mesmo online, mas essa conversa mesmo online, a boa energia, a boa pessoa que eu já tinha percebido pelos e-mails e pelo WhatsApp se confirmou, tá, Márcio? Parabéns, parabéns por essa jornada e por ser da forma que você acho que é o perfil que eu mais admiro nessa jornada quando eu encontro pessoas que eu já admirava profissionalmente, pelo escrito, pelo conteúdo, pela jornada, e aí vou conhecendo e vou admirando a pessoa também pela humildade, pela disponibilidade. Então, parabéns, parabéns mesmo. E aí, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância para todos aqueles que se interessaram aqui na live, que estejam interessados em fazer o nosso curso Premium, Lei de Improbidade Administrativa, a importância sobre, digamos, a capacitação, a atualização, o aprofundamento nesse tema improbidade administrativa diante das recentes atualizações legislativas e também as recentes mudanças na jurisprudência. Como eu mencionei, professor, a lei de improbidade, ela talvez seja, assim, juntamente no âmbito civil, por exemplo, a lei do bem de família também ela tem essa característica, e a lei de improbidade, ela é basicamente uma interpretação jurisprudencial. São vários casos concretos, são vários casos ali que definem, né? é, Enfim, se a pessoa vai ser condenada ou absolvida com base justamente no conhecimento da prudência, no conhecimento, né, dos entendimentos. Então, é fundamental, seja para o profissional, seja para o administrador público que quer, né, se precaver, que quer, né, atuar com mais segurança jurídica, para o magistrado, para o membro do Ministério Público, né, que quer fazer uma imputação mais robusta, né, é fundamental conhecer a jurisprudência do STJ e do STF a respeito de improbidade, né? E aí, para isso mesmo, é importante estar sempre acompanhando os julgados. Se você atua na área, né, não deixe de ler os informativos que são disponibilizados no site do STJ toda terça-feira, do STF na sexta. Acompanhe, separe os julgados relacionados com o direito administrativo, né? Catalogue isso, né? Participe de cursos de extensão que já podem te fornecer esse material, essas informações de maneira mais facilitada, porque realmente muito importante o estudo de jurisprudência, mas é porque realmente é fundamental para o estudo da improbidade administrativa você conhecer a jurisprudência, porque é ela que vai dar colorido, vai dar, né, vida para aqueles dispositivos legais. Perfeito, amigo. E realmente, esse estudo da jurisprudência tem um impacto muito grande, né, na atuação prática dos gestores, dos advogados, procuradores que atuam na área. Márcio, muito obrigado. Quero agradecer muito também a todo mundo que participou, né, a quem estava ali elogiando agora no final. Vi a Alana, vi quem mais falou aqui, a Raíza, a Lucélia. Muito obrigado, Samanta. Muito obrigado aí a todos por terem acompanhado, né? Os elogios certamente dirigidos a você, meu amigo. Muito obrigado pela explanação aprofundada com tantos pontos enriquecedores para todos que aqui assistiram, né? E, enfim, reiterar o convite, passar você para se despedir de todo o público aí que o conheceu. Quem é de licitação agora, chegou de Marte, já sabe, já conhece, sem dúvida nenhuma, o professor Márcio.
Pô, muito obrigado, né? Agradeço bastante quem estava acompanhando aqui em pleno feriado, né, do dia 21 de abril, Tiradentes. Agradeço você ter reservado esse tempo. Espero que tenha sido útil, espero que tenha transmitido alguma informação que ajude aí no seu trabalho, nos seus estudos. E espero também que a gente possa, né, manter essa relação de professor-aluno. Espero encontrá-los aí no curso. Vai ser um prazer a gente conversar mais sobre improbidade, trocar informações e que seja útil para o seu trabalho e os seus estudos. E mais uma vez, professor, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas suas generosas palavras, né? Muito obrigado pela amizade e eu espero que a gente possa se encontrar em breve para tomar um café, bater um papo, né, e tirar foto. E eu também tenho os seus livros aqui, eu quero autografados também. Então a gente vai fazer uma troca de autógrafos aqui. Tá bom, amigo. Muito obrigado. Uma excelente semana para você. Fica com Deus, tá bom? Um abraço para todo mundo, pessoal. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigado.